Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Suzana Varjão e hoje vou falar para vocês sobre o Centro Espacial de Lançamento e Pouso do Habitat Marte. Essa apresentação ela tem como objetivo apresentar uma proposta e também apresentar uma breve explanação de como poderia ser um centro de lançamento na superfície marciana. Bom, antes de começar, eu gostaria de passar para vocês alguns dados importantes. Essa missão ela está sendo supervisionada pelo professor Júlio Rezende, líder e chefe do Habitat Marte. Essa é uma missão virtual análoga. Existem missões também presenciais que ocorrem no Rio Grande do Norte, na sede do Habitat Marte. Essa é a missão de número 106 e hoje nós estamos no Sol 9. E no nosso calendário gregoriano, hoje é o dia 11 de março de 2022. Bom, nessa apresentação, a gente vai passar por diversos tópicos rapidamente, o centro de lançamento, design, infraestrutura, a estrutura organizacional, vamos falar de cargos, perfis e responsabilidades, os treinamentos dos astronautas, protocolos, spin-offs e também até mesmo a relação que um centro de lançamento pode ter com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que passa na nossa cabeça é o que é um centro de lançamento. Bom, o centro de lançamento, ele é o local que tem por objetivo ser um intermediário entre a Terra e Marte, mas não de qualquer forma. Esse intermédio ele deve ser feito de maneira segura e confiável. Um dos objetivos também do lançamento é que ele vai permitir que o Habitat Marte, no nosso caso, ele possa se tornar um ambiente seguro de vivência e pesquisa para as equipes, uma vez que ele permite um intercâmbio seguro, não só de pessoas, mas também de recursos entre a Terra e Marte. Além disso, tem como objetivo ser uma referência para a cooperação internacional, porque, como vocês vão ver durante a apresentação, muitas tecnologias precisam ser empregadas para que o centro de lançamento ele possa ser implementado, assim como todo o habitat. É interessante que, nesse cenário, a cooperação entre países ocorra de maneira contínua. Assim como os objetivos, o centro de lançamento ele possui algumas atribuições importantes. Temos várias atribuições, mas as principais são projetar, construir e integrar veículos lançadores. Bom, a princípio, quando uma estação é colocada em marcha, digamos de certa forma, ela não vai ter autossuficiência necessária para produzir veículos lançadores em Marte, mas se espera que, com o passar do tempo, com o amadurecimento da estação e até mesmo com o estudo de materiais e uso de recursos do próprio planeta Marte, ela seja capaz de projetar, construir e integrar veículos lançadores para missões tripuladas e também não tripuladas. Gerenciar as operações de lançamento e pouso, claro, dos veículos lançadores, garantir a segurança das instalações durante a realização das missões, e pode parecer não muito óbvio, mas também tem como uma das atribuições ser um centro de acolhimento e treinamento inicial. Por quê? Imagine que você, um astronauta, está saindo da Terra e indo para Marte. Você vai percorrer milhares de quilômetros por longos meses. Quando você chegar na superfície marciana, o primeiro lugar onde você vai chegar vai ser no centro de lançamento e pouso. Então, esse centro tem por objetivo acolher e treinar os astronautas. Claro, eles vão passar por vários treinamentos, mas os primeiros treinamentos vão ser realizados aqui. E na nossa tour, pela nossa estação, primeiro local, primeiro assunto que nós vamos tratar é o design e a infraestrutura proposta para o centro de lançamento. Bom, a estrutura geral que foi pensada para esse centro de lançamento é que ele é composto por três principais componentes: a base central 1, a base central 2 e o sítio de lançamento. Como vocês podem ver, eles estão a grandes distâncias, 4 km, 5 km, 3 km, como mostra na figura. Isso por quê? Devido ao centro de lançamento ser o centro que está mais próximo do sítio de lançamento, ele é um dos centros que apresenta maior risco de acidentes, como, por exemplo, incêndios e explosões, porque ele está próximo do sítio. Então, no projeto do nosso habitat, foram tomadas distâncias confortáveis para garantir a segurança das pessoas que estão trabalhando nas bases. Assim como eu vou explicar para vocês mais tarde, a base 2 ela vai ser reduto de um grande laboratório que vai trabalhar com materiais inflamáveis. Então, é interessante também que ela esteja distante da base central 1. Como vocês podem perceber na imagem, todas as bases foram pensadas em um formato octagonal e todas elas possuem corredores de pressurização e de segurança para que os astronautas possam realizar uma retirada. Todas elas são conectadas por pistas e possuem grandes aberturas para que materiais pesados possam transitar entre elas. Bom, vamos começar a nossa tour
Eu gostaria de mostrar também uma imagem mais ilustrativa de como seriam as bases principais. Nessas bases principais vão conter todos os centros de controles e divisões necessárias para o funcionamento do centro. A estrutura delas é equivalente, elas têm uma altura equivalente, eu vou explicar mais tarde por quê. E a base central 1, ela possui o térreo e mais 3 andares, enquanto que a base central 2 possui um único andar e um pé direito enorme. E eu vou explicar para vocês por quê. Elas precisam ser conectadas, claro, por uma pista. Vamos lá. Vamos começar, então, pelo térreo central 1. O térreo central 1, ele é formado pelo centro de controle, por um armazém, pelo centro de distribuição e de armazenamento. Ele possui entradas, saídas, escadas e elevadores. É de extrema importância que esse centro não tenha apenas elevadores, mas escadas, em casos de evacuação, em casos de que as pessoas precisam se locomover rapidamente, as escadas precisam estar livres. Corredores de pressurização, nós temos aqui nesse quadradinho cinza, indicando as saídas com corredores de pressurização, por quê? Para garantir a segurança dos astronautas quando eles precisarem ir para a área externa, uma vez que a própria atmosfera marciana ela apresenta riscos gravíssimos para a saúde humana. Temos copas e banheiros para uso de conveniência nos momentos de necessidade e trajes de emergência. Esses trajes de emergência são guardados em em grandes armários, na verdade, mas nesses armários contém também não apenas trajes de emergências, mas todos os equipamentos de emergências necessários para essa base. E aí, talvez surja a pergunta, por que tem aqui dentro não só o centro de controle, mas o centro de armazenamento e distribuição? Eu preciso lembrar para vocês que essa base, ela é que está conectada com tudo que está ao seu redor. Ela está conectada com o sítio de lançamento, ela está conectada por uma pista, né? Claro, com a base 2 e com o próprio Habitat Marte. Então, nesse caso, vamos parar para pensar. Todos os recursos que chegam da Terra para Marte, quando eles passarem pelo sítio de lançamento, eles precisarão ser armazenados e distribuídos. Eles precisam ser devidamente manipulados em condições de pressão e temperatura adequadas durante o seu armazenamento. Então, eles vão ficar aqui nesse centro e vão ser distribuídos de maneira inteligente, digamos, para o resto de toda a estação. E aí, vamos subir as escadas, né? Porque exercício faz bem. Vamos para o próximo andar. Subindo mais um andar, nós temos os dormitórios e banheiros, uma biblioteca, laboratório de pesquisas gerais, escadas e elevadores, câmaras de pressurização e trajes individuais, janelas altas verticais e saídas de emergências. E agora eu vou explicar algumas coisinhas. Por que dormitórios? Um dormitório, digamos assim, tão grande. Esse dormitório será de uso tanto dos astronautas fixos, os astronautas que irão trabalhar de maneira permanente no centro, como os astronautas recém-chegados. Afinal de contas, uma das atribuições é ser um centro de acolhimento. Então, esse dormitório contém espaço para os astronautas recém-chegados também. Temos, entre o dormitório aqui, temos um banheiro, pequenos banheiros que terão entradas apenas para os dormitórios. A biblioteca, que será um local de estudo importante, os astronautas precisarão estar sempre estudando e se aprimorando. Um laboratório de pesquisas gerais, com, por exemplo, análises químicas, físicas e biológicas. A importância de termos janelas, porque nós evoluímos à luz do Sol. Mesmo a superfície marciana, ela tem, digamos assim, um dia semelhante ao da Terra de maneira muito próxima, enquanto que o dia terrestre tem 23 horas e 53 minutos. Marte tem um dia de aproximadamente 25 horas. Então, é de extrema importância que a gente possa trabalhar a luz do Sol, ver a luz do Sol. Então, essas janelas serão equipadas com filtros necessários para bloquear as radiações ionizantes. E teremos também hortas verticais, porque em um caso, em um cenário possível em que esse centro acabe ficando isolado do resto da base, é importante que ele tenha uma certa autonomia em produção alimentar. Certo? E aí temos não mais corredores de pressurização, mas pequenas câmaras de pressurização individuais. E você deve estar se perguntando, talvez, Suzana, como é que uma pessoa em situação de emergência ela vai sair do andar 1? Como é que ela vai conseguir rapidamente sair do andar 1 por essa saída de emergência? E aí, eu gostaria de mostrar para vocês que o nosso centro ele é equipado com tecnologias que, na verdade, já são muito utilizadas no planeta Terra. Temos vários exemplos, mas eu trouxe aqui apenas os dois principais, que são escorregadores de evacuação, em inglês chamados de escape slides ou evacuation slides. Esse aqui é um exemplo de uma empresa aqui na Terra que produz, e esses slides, esses escorregadores, eles são extremamente utilizados, muito fortemente utilizados no setor da aviação. Praticamente, eu acredito que todos os aviões são equipados com esse equipamento para permitir uma evacuação rápida em uma situação nada convencional em que as pessoas possam sair sem se machucar.
Então, além desse escorregador de evacuação, o Habitat, o nosso centro especificamente de lançamento, ele contém também a rampa de escape. A rampa de escape ela é um pouquinho diferente. Ela não é como uma escorregadeira, ela é formada por um tubo, formada por um tecido, que permite um deslizamento fácil, e a pessoa pode descer em segurança, numa velocidade ok, e chegar ao solo sem se machucar. E existem várias formas de fazer isso, como você pode ver aqui no exemplo, nós temos alguns escape chutes que têm formato espiral internamente, outros não, outros você desce direto, mas existem várias camadas de tecido dentro para evitar que você caia numa velocidade muito grande. Esses equipamentos são aplicados em todos os andares, eles precisam estar lá, as pessoas precisam evacuar de maneira rápida em situações de emergência. Só um minutinho. Bom, continuando, subindo para o próximo andar, de preferência de escada, para a gente se exercitar um pouquinho, nós temos cozinha e área de alimentação, banheiros, espaços de lazer, hortas verticais, escadas e elevadores, câmaras de pressurização entre individuais e saídas de emergência. Porque nós temos aqui, isso aqui é bastante claro, nós precisamos ter uma área de alimentação grande para que os astronautas possam se reunir, ter um momento social que é de extrema importância em um cenário de estresse que eles estão vivendo, estresse de isolamento. A área de lazer, que pode conter academia, pode conter vários equipamentos de diversão para que eles possam passar o tempo. E, por fim, nós temos o último andar, digamos assim, o terraço. O último andar da base central 1, ele tem uma área externa, tem uma cúpula de vidro, elevador e saída de emergência. Lembrando, todos os andares precisam ter câmeras de pressurização, mesmo que sejam apenas as individuais, e saídas de emergência. Aí aqui eu coloquei cúpula de vidro plumbífero. Na verdade, é apenas um exemplo. Por quê? Essa cúpula de vidro vai permitir que as pessoas que estão no andar de baixo, na cozinha, na área de alimentação e na área de lazer, possam ter uma visão do céu. Isso é muito interessante por uma questão não só estética, mas também de bem-estar. Então, foi pensado em colocar uma cúpula que seja revestida com algum tipo de material que seja capaz de bloquear as radiações ionizantes. Vale ressaltar que o vidro plumbífero ele é utilizado em laboratórios para exames raio-x. Não precisa ser exatamente esse vidro, mas precisa ser um vidro que bloqueie esse tipo de radiação. E aqui um panorama geral da base central 1. Como vocês podem ver, elevadores, escadas, todos no mesmo nível, conexões com o habitat, câmara de pressurização, a cúpula e os andares. Vamos passar agora para a base central 2. Bom, a base central 2, ela vai ser reduto da grande pesquisa, digamos assim, do centro. Ela irá conter nela o laboratório de integração e manutenção, um laboratório que irá, de fato, integrar, construir foguetes e, assim, realizar também a manutenção de equipamentos. Laboratório de propelentes e materiais para estudo de novos materiais e combustíveis para que seja possível criar foguetes em Marte e levá-los até a Terra novamente. Central de comunicação, banheiros e copas, entradas, elevadores, saídas de emergência e corredores de pressurização e trajes. Lembrando que nesses armários existem também todos os equipamentos de segurança. E aqui, basicamente, as janelas, as saídas e a conexão com a base 1 e a conexão com o sítio de lançamento. Bom, subindo mais um andar, que é um andar bem mais alto, só tem o térreo e o terraço, nós temos o local onde vai ficar disposto todos os dispositivos de comunicação. Isso não significa que a base central 1 não tenha comunicação. Ela tem, mas é que a central de comunicação fica na base 2. Então, nós temos aqui saída de emergência e escadas elevadores. E essa é uma área aberta, lembrando para todos. E aí, por fim, um panorama geral da infraestrutura da base central 2, nós temos aqui um pé direito enorme. Mas por que um pé direito enorme? Digamos não, isso de fato será feito. Os foguetes serão montados, em parte, dentro desses laboratórios. Como esses laboratórios vão ser responsáveis por criar parte dos foguetes e algumas delas até integrá-las, é importante que essa estrutura tenha um pé direito alto, porque grandes máquinas, como torres e plataformas, precisam manipular esses objetos, assim como grandes braços robóticos. Então, essa estrutura precisa ser realmente alta. E, depois de passar por toda a infraestrutura, nós poderemos ver agora como essas coisas funcionam lá dentro. Então, o centro de lançamento está dividido em 3 principais divisões. Divisão de controle e comunicação, divisão de pesquisa e desenvolvimento e divisão de operações. E agora eu vou explicar basicamente, rapidamente, como é que elas funcionam.
Bom, a divisão de controle e comunicação, como seu próprio nome diz, ela vai cuidar de toda a questão do projeto, implementação e acompanhamento das missões que vão ser realizadas na questão de lançamento de veículos lançadores, assim como realizar todo o processo de comunicação entre a estação, toda a estação e o planeta Terra. Ele é formado pelo Centro de Controle de Missão e Centro de Sistemas de Comunicação. Está localizado, como eu mostrei para vocês, na base central 1. É responsável pelo planejamento, projeto, rastreamento. Por que o rastreamento? Quando você vai montar, digamos assim, um foguete, um sistema complexo que é um foguete, você tem que pensar desde a concepção até o final da vida útil daquele equipamento. Então, todo o processo de acompanhamento do foguete, quando ele chegar na Terra, quando as missões devem chegar a Marte, serão realizados por esse centro. É o gerenciamento conjunto da comunicação com a Terra e controle de órbita e atitude de futuros satélites, porque é esperado que, com o amadurecimento da estação, missões não tripuladas também sejam lançadas a partir do centro de lançamento, como, por exemplo, colocar satélites em órbita de Marte para o uso das pessoas que estão em Marte. Então, nesse caso, é preciso que um centro esteja devidamente equipado para realizar o controle de órbita desses atitudes para mantê-los eles corretamente orbitando o planeta Marte. Logo em seguida, nós passamos para a divisão de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, nessa divisão, ocorrerão todos os tipos de pesquisas necessárias e desenvolvimento dos produtos. Então, essa divisão ela é formada pelo Laboratório de Integração e Manutenção, como vocês viram na base central 2. Laboratório de Propelentes e Materiais, Laboratório de Pesquisas Gerais. Esse laboratório sendo responsável por todos os estudos de como utilizar os recursos em Marte para beneficiar o centro, como fazer, como realmente integrar um foguete, como integrar os equipamentos, realizar a manutenção de todos os equipamentos, entre outros. Então, temos o estudo de tratamento de materiais construtivos, análise de performance de testes de materiais, desenvolvimento de propelentes, novos combustíveis, construção e integração desses veículos e a manutenção. Por fim, nós temos a terceira divisão, que é a divisão de operações. A divisão de operações ela vai ser responsável, digamos assim, por gerenciar a logística de todo o centro de lançamento. A questão de como é que vai ser realizado o transporte de um foguete de uma base para o sítio de lançamento. Como é que essas coisas vão ocorrer? Então, quais são as demandas do centro de lançamento? Quais tipos de materiais estão sendo necessitados? Então, a divisão de operações ela vai gerenciar essas questões. Ela é formada pelo Centro de Armazenamento e Distribuição, ou seja, toda a logística de guardar os recursos que chegarão da Terra devidamente, manipulá-los devidamente e distribuir para o resto do habitat. E é formado também por um Centro de Segurança e Logística. É responsável, está localizado na base central 1, e é responsável pelo sítio de lançamento, as pistas, todas as pistas é de responsabilidade do Centro de Operações. Armazenar, como já falei anteriormente, garantir uma locomoção segura dos veículos até o sítio, para que o equipamento ele não seja danificado nesse transporte de 5 quilômetros, que vai ser da base central 2 até o sítio de lançamento. E, como eu falei lá, não sei se vocês lembram, mas eu falei lá anteriormente, que uma das atribuições do CITRO é acolhimento e treinamento. Então, todos os treinamentos, os iniciais treinamentos que os astronautas vão receber serão implementados pela divisão de operações, bem como ela irá gerenciar a implementação de protocolos. Bom, mas para que tudo isso seja possível, nós temos que utilizar um grande maquinário, um ferramentário muito grande. Existem diversos tipos de equipamentos que, a princípio, serão enviados da Terra para Marte. E, conforme a autonomia for chegando, for se desenvolvendo, alguns desses produtos podem até ser produzidos mesmo em Marte. E aí temos equipamentos básicos de trabalho, segurança e manutenção, como, por exemplo, televisores, computadores e acessórios, todos os acessórios relacionados, geradores, motores, equipamentos laboratoriais, nós temos 3 grandes laboratórios, afinal de contas, ferramentas básicas de manutenção, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de evacuação, como eu mostrei para vocês nos exemplos, no breaks, etc. Em seguida, nós temos também uma outra classe de ferramentas que serão utilizadas, que é a classe de maquinário para a produção das próprias missões, para que a missão realmente seja implementada. E aí é quase como uma pequena indústria dentro de Marte. Nós temos plataformas de torre móvel de integração, antenas para garantir a comunicação, sensores, impressoras 3D, robôs, dispositivos eletrônicos, ferramentas de solda, cortadeiras, compressores, transportadores, etc. E aí uma coisa bacana, eu acho que eu vou tentar fazer aqui para vocês, é que o seguinte, pode parecer estranho, mas já existem
empresas que estudam como criar um foguete por meio de uma impressora 3D. Essas imagens que eu trouxe aqui para vocês, ela, na verdade, é de um vídeo que foi publicado no canal Veritácio, e ela fala sobre a empresa Relativity Space, que está produzindo foguetes com impressora 3D, de maneira muito mais rápida do que seria a integração tradicional de um foguete. Nós vemos aqui que isso é perfeitamente possível. Então, se vocês puderem acessar esse vídeo e darem uma olhada como é que funciona, é realmente incrível ver que partes importantes do foguete já estão sendo estudadas hoje, integradas, para que essas tecnologias sejam aplicadas com baixo custo e com tempo muito melhor para as missões espaciais. Podem acessar o vídeo. Existem, na verdade, outras empresas, mas a Relativity Space acredito que está liderando esse setor. Em seguida, vamos falar agora sobre os cargos, os perfis, rapidamente as responsabilidades dos astronautas. Lembrando que nós temos 7 cargos fixos, que seriam os cargos dos astronautas fixos que vão trabalhar de maneira permanente na base. Lembrando que existem outros astronautas que vão transitar por esse centro, digamos assim. Eles vão transitar tanto para sair de Marte quanto para chegar. E aí, dentre esses cargos fixos, é importante nós termos chefe do controle de missão, chefe de comunicação, chefe de pesquisa e desenvolvimento, chefe de operações. E trabalhando junto com cada um desses chefes, nós temos alguns gerentes. Gerente de pesquisas, gerente de controle e gerente de logística. Bom, como o próprio nome já diz, o chefe de controle ele vai trabalhar com o controle das missões espaciais. É desejável, claro, eu gostaria de salientar aqui que existem diversas formas de chegar lá. Trabalhar no setor espacial é aberto para todas as profissões. Todas as profissões podem se inserir no setor aeroespacial, mas nós vamos trazer aqui apenas algumas sugestões. É preferenciável que ele seja um engenheiro de sistemas. Por quê? O engenheiro de sistema é aquela engenharia holística que trabalha com produtos complexos, que vai desde a concepção até o fim da vida útil do produto. Então, é importante que ele tenha essa visão holística de um projeto de missão espacial. É desejável também uma especialização em sistemas aeroespaciais. Dentre as suas atribuições estão comandar a divisão de controle e comunicações junto ao chefe de comunicações, gerenciar as missões de lançamento e pouso, projetar as missões, trabalhar com o gerente de pesquisa e desenvolvimento do produto, trabalhar com o gerente de controles também para a realização das missões e cascadear as demandas de materiais para outros setores. Então, ele vai gerenciar todo o processo, vai ver os projetos, trabalhar com os projetos, vai dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso de tal material, eu preciso de tanto, e vai cascadear, vai passar para frente todas essas demandas que precisam ser supridas e realizar a missão de maneira eficiente. Em seguida, nós temos o chefe de comunicação. É preferível que ele seja um engenheiro de telecomunicações, para ele ter um entendimento mais profundo de como esses sistemas precisam funcionar, e desejável também uma especialização em tecnologias espaciais. E aí ele vai comandar a divisão de controle de comunicações junto ao chefe de controles. Ele vai garantir o rastreamento dos veículos e a efetividade da comunicação com a Terra, de extrema importância. A comunicação com a Terra precisa ser realizada de maneira contínua, claro. Existe um delay de informação, existe um tempo que bem mais demorado para que a informação saia da Terra e chegue em Marte e vice-versa, devido também até ao posicionamento desses planetas. Mas, sempre que possível, a comunicação deve ser estabelecida de maneira eficiente. Realizar vistorias preventivas no sistema de comunicação, ou seja, em todos os dispositivos, as antenas e sensores necessários. Gerenciar projetos de desenvolvimento na área de comunicação, trabalhar diretamente com o gerente de controle e cascadear as demandas também para os setores, ou seja, olha, para que as missões de comunicação, digamos assim, ocorram de maneira eficiente, eu preciso de tais materiais, eu preciso de tais pessoas, eu preciso de tal tempo, tal deadline, então ele vai cascadear todas essas informações para os outros centros, afinal de contas ele é o chefe. Temos o terceiro chefe, que é o chefe de pesquisa e desenvolvimento. O chefe é preferível que ele tenha formação em qualquer área científica, no caso pode ser física, química, biologia, e muito desejável realmente uma forte especialização em engenharia de materiais ou no setor espacial. Por quê? Ele vai cuidar diretamente daqueles grandes laboratórios em que pesquisas com materiais serão feitas continuamente. Então, entre suas atribuições estão comandar a divisão de pesquisa e desenvolvimento, gerenciar os laboratórios e fazer vistorias preventivas, garantir a segurança dos projetos e dos produtos em desenvolvimento. Ele tem que garantir que aqueles produtos vão ser implementados de maneira segura, liderar o desenvolvimento de propelentes, materiais, trabalhar junto ao gerente de pesquisas e documentar essas pesquisas, assim como cascadear suas demandas para outros setores.
Temos, por fim, o chefe de operações. É preferível que ele tenha formação em administração ou psicologia, até mesmo para diversificar o quadro de astronautas, trazer uma formação mais na área de humanas, porque ele vai realizar realmente o gerenciamento e a logística do centro de lançamento. É desejável que ele tenha uma forte especialização em missões espaciais. E aí, dentre as suas atribuições, estão comandar a divisão de operações, liderar os treinamentos, realizar os treinamentos com os astronautas recém-chegados, gerenciar operações de transporte, armazenamento e distribuição, o uso do sítio de lançamento, trabalhar com o gerente de logística e ele vai captar as demandas do setor, ele vai gerenciar as demandas necessárias, transferir, atribuir tarefas, ele vai gerenciar junto com o gerente de logística. Temos, então, o primeiro gerente, que é o gerente de pesquisas. Para os gerentes, eu não coloquei, digamos assim, uma formação específica, apenas especializações que são desejadas, especialização técnica e científica em desenvolvimento do produto. E aí por quê? Porque esse gerente vai trabalhar diretamente nos laboratórios. É ele que vai estudar e implementar as pesquisas realizadas, ele que vai realizar os processos para desenvolver os produtos, ele que vai fazer novos estudos, trazer novas ideias vertentes para os materiais, e ele que vai cuidar também das instalações laboratoriais. Lembrando que isso é um cargo, não é uma única pessoa, tá? Realmente seria muito para uma única pessoa. Lembrando que é o seguinte, o gerente de pesquisas ele vai trabalhar com dois chefes, o chefe de controle de missão e o chefe de pesquisa e desenvolvimento. O chefe de controle de missão vai enviar para ele demandas e feedbacks, os feedbacks de como os materiais, o desenvolvimento dos materiais, a performance e dos produtos, e ele vai prover para o chefe de controle de missões novos produtos, e vai trabalhar junto com o chefe de pesquisa e desenvolvimento no gerenciamento dos laboratórios. Esse aqui é o gerente de controle. Ele é desejável que ele tenha especialização em gestão de projetos e comunicações. Ele vai dar suporte ao projeto da realização das missões, ele vai acompanhar todas as missões, gerenciar o sistema de comunicação da base e realizar as manutenções gerais. Então, é ele que realmente vai colocar a mão na massa na questão da comunicação. Esse gerente também vai trabalhar com dois chefes. Ele vai trabalhar com o chefe de controle na questão para suprir as demandas de comunicação das missões, e vai receber os feedbacks para saber se as missões estão sendo realmente, nesse setor, elas estão acontecendo de maneira efetiva. Assim como ele vai trabalhar com o chefe de comunicações para cuidar de todo o sistema de comunicação. E, por fim, o gerente de logística. Claramente, é esperado que ele tenha especialização em logística. Então, ele vai trabalhar na divisão de operações, na realização da gestão estratégica do armazém e centro de distribuição. É extremamente importante, porque recursos não podem faltar. Estamos tratando com vidas, e as pessoas têm necessidades. Então, é preciso que toda a distribuição de recursos e transporte desses recursos, tanto do centro de lançamento, quanto do centro para o resto da base, ele seja feita de maneira inteligente. Ele vai buscar tornar os processos do centro mais eficientes, rápidos e com menores custos possíveis. Vai analisar demandas do centro, do habitat como um todo. Claro, as demandas que ele vai analisar do resto do habitat é apenas referentes ao centro de lançamento. E trazer soluções gerais e sustentáveis, com bom custo-benefício para o centro de lançamento. Bom, agora falando que falamos de todas as pessoas que irão trabalhar e como elas irão trabalhar, vamos passar para como treinar essas pessoas. Claro, é de extrema importância que todos eles sejam astronautas, porque estaremos em um ambiente, digamos assim, não favorável à sobrevivência humana. Todos eles precisam passar pelo treinamento de astronautas, saber como reagir em situações de emergência e ter um profundo conhecimento técnico. Eles precisam ter orientação técnica para as missões. Então, os treinamentos, eles conterão informações sobre, especificamente, as missões de lançamento e pouso. Como fazer, o que fazer, quando fazer e aonde fazer. E também trabalhar os laboratórios. Eles vão trabalhar com equipamentos que talvez não estejam familiarizados. Então, os primeiros treinamentos serão esses, sobre condições emergenciais, orientação técnica e operações laboratoriais. Mas é também desejável que eles tenham algumas habilidades, como, por exemplo, é interessante que eles saibam gerenciar pessoas e projetos. Porque, caso uma pessoa se ausente ou até mesmo fique adoecida e não possa trabalhar no seu cargo, é importante que todos eles saibam gerenciar, porque o centro ele precisa ser constantemente gerenciado. Eles possam ter uma rápida capacidade de resolução de problemas, boa comunicação e senso de liderança. Eles possam nutrir bons relacionamentos interpessoais entre si, afinal de contas estarão isolados em Marte, não poderão voltar para a Terra quando desejarem, apenas em momentos específicos. Eles têm um bom raciocínio lógico e analítico, alta tolerância e controle emocional a situações de estresse e de perigo.
Então, essas habilidades, claro, existem muitas outras, são as principais para aqueles que querem e irão trabalhar no centro de lançamento. Nós temos também, logo em seguida, os protocolos, que são extremamente importantes. Os protocolos irão guiar a execução das atividades técnicas do Habitat. Temos vários protocolos, mas eu elenquei aqui apenas os principais, como protocolo de segurança e emergências, como escapar de uma situação de emergência, o que fazer, o que não fazer. O protocolo de segurança operacional, que é o caso, como realizar o seu trabalho de maneira adequada, como não se machucar realizando o seu trabalho, quais procedimentos utilizar. Protocolo de saúde e primeiros socorros, é muito importante que todos eles saibam socorrer uns aos outros, isso aqui é realmente básico, é vital. Protocolo para a produção de alimentos, afinal de contas, os alimentos deverão ser produzidos com tecnologias específicas. Protocolo de operações em missões, o que fazer quando a missão estiver acontecendo, o que fazer, para onde ir, com quem conversar e o que falar, né? Protocolos para o uso de equipamentos, no caso, para o uso por exemplo, braços robóticos que estarão implementados nos laboratórios de integração, como utilizar as cortadeiras, como utilizar os equipamentos, protocolo para manejo e gerenciamento de recursos e, principalmente, gostaria de enfatizar o protocolo para treinamentos. Por quê? Os astronautas, eles precisam estar em constante treinamento. Aquilo que você aprende, primeiro porque o conhecimento ele se renova, segundo porque nós temos uma memória seletiva. Algumas coisas da nossa memória são descartadas ao longo do tempo. Então é extremamente assim vital que os astronautas eles passem por treinamentos periódicos e até mesmo repitam alguns tipos de treinamentos que eles já realizaram. O treinamento que ele realizou ano passado já não vai ser o mesmo que ele precisa realizar hoje. Ele precisa se lembrar daquilo para continuar realizando seu trabalho com excelência. Então, esses aqui são os principais protocolos do centro de lançamento. E aí, vamos passar para os spin-offs. Ou seja, o que são os spin-offs? Como é que essas tecnologias que são aplicadas em Marte, elas podem trazer benefícios para a Terra? Bom, vários. Primeiro porque para uma missão ela realmente acontecer, e principalmente no centro de lançamento, que demanda altos custos, muita tecnologia foi empregada, muito estudo e desenvolvimento foi empregado, é um longo caminho que foi feito. E aí nós temos alguns exemplos. O uso de impressora 3D para a elaboração de produtos de alta complexidade. Como eu mostrei para vocês, hoje já temos empresas trabalhando com produção de foguetes por impressora 3D de maneira muito mais rápida. Avanço na área de robótica para aplicações de construção civil e na área de saúde, porque os robôs que precisam ser aplicados em Marte para, por exemplo, integrar foguetes, eles precisam ser robôs diferentes do que já foram até então enviados para Marte. Não são robôs de, digamos assim, explorações com um lento movimento e, de certa forma, com algumas limitações importantes. Precisamos de braços robóticos, robôs com movimentos finos e rápidos e precisos. Então, nesse caso, isso pode ajudar bastante a integrar os foguetes em Marte, e essas tecnologias podem ser empregadas na construção civil e área de saúde no planeta Terra. Sistemas de comunicação mais eficientes. Como eu falei para vocês, a comunicação com a Terra não ocorre de maneira instantânea, por causa até mesmo da disposição desses planetas. Com o tempo, as ferramentas de comunicações vão se desenvolver e vai tornar essa comunicação muito melhor. E obviamente, claro, essas tecnologias serão primeiramente, inclusive, aplicadas na Terra. Estudos relacionados à psique humana, ambientes de estresse e isolamento, em momentos de perigo, o que fazer. Isso pode gerar muitos produtos para a área de psicologia e para o entendimento do ser humano. Elaboração de novos materiais e combustíveis, até mesmo com os próprios regolitos de Marte podem ser utilizados, podem ser estudados, ou outras tecnologias para gerar propelentes. E produção alimentar sustentável em cenário escasso. Isso aqui é muito, muito, muito interessante, porque atualmente já se fala com bastante abertura sobre a questão das mudanças climáticas e como o nosso mundo está mudando. E, além disso, nós já vemos cenários escassos na Terra. Então, estudos que possam trazer uma produção sustentável em um ambiente em que nós temos pouco recurso para muitas pessoas é de extremo benefício para as pessoas que estão aqui na Terra. Nós temos, aqui na Terra, já temos cenários de secas, cenários de inundações em que muitos produtos agrícolas são destruídos. Então, ter uma produção alimentar inteligente vai beneficiar muitas vidas. E, por fim, falando nisso, falando em vidas, nós precisamos tocar na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para quem não sabe, a ONU estabeleceu a Agenda 2030 para que até 2030 a gente possa desenvolver 17 objetivos que seriam uma evolução daqueles objetivos do milênio a que nós queríamos alcançar há muito tempo atrás.
E aí nós temos 17, dentre esses 17, eu elenquei aqueles que acredito que o centro de lançamento possui mais relação, que é a igualdade de gênero. Hoje nós temos muitas mulheres que estão entrando no setor espacial, estão se desenvolvendo, e nós sabemos que no futuro muitas mulheres também estarão participando dessas missões. Indústria, inovação e infraestrutura pelo desenvolvimento de novas tecnologias, consumo e produção responsáveis. Não pode ser admissível desperdícios em Marte, principalmente nos centros onde vão ocorrer a alimentação, a vivência das pessoas e os lançamentos. Parcerias e meios de implementação. Por quê? Para que tudo isso seja possível, grandes parcerias internacionais serão necessárias. Então, esse objetivo realmente é bastante contemplado. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Trouxe aqui apenas algumas propostas de como poderia ser esse centro. Existem muitos materiais, mas muitos desses materiais eles são restritos ao nosso acesso, então trouxe apenas uma questão básica de como poderia funcionar. E gostaria de ressaltar que a importância das missões a Marte pode beneficiar realmente a nós que estamos aqui na Terra e trazer realmente muitos benefícios, não só benefícios físicos, mas também benefícios intelectuais, porque precisamos estudar muito para chegar lá, aplicar muitas tecnologias complexas e, principalmente, o nosso objetivo não é apenas conhecer um novo planeta, é permitir que a raça humana, que nossa espécie, ela se torne uma espécie interplanetária, a fim de evitar a sua total extinção. Então, eu espero ter deixado aqui com vocês um sentimento bom e um breve panorama sobre como poderiam ser as coisas. Aqui estão as minhas referências, vou deixá-las para vocês, e aqui está o meu contato. Muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite a todos.